Um grande filósofo cristão, Hermann Doivert, ele disse uma vez o seguinte, que Deus é o ser absoluto e tudo nesse mundo, de certa maneira, é relativo. Todas as coisas são condicionadas, elas existem em função de alguma outra, né? E aí ele disse o seguinte, quando você nega Deus, que é o ser absoluto, você termina absolutizando no lugar de Deus alguma coisa deste mundo. Assim, por exemplo, Freud absolutizou a sexualidade. Todo o comportamento humano, tudo no homem e nos animais era explicado a partir da sexualidade, como se isso condicionasse tudo mais. No caso de Marx, ele absolutizou o fator econômico. Outros absolutizaram o fator linguístico. Hoje em dia, no pós-modernismo, é o que se dá muita ênfase. Tudo é uma construção, tudo é linguagem. Todo ser que se pode conhecer é a linguagem. Nada é sólido, nada é real. Tudo é construído a partir da linguagem. Então, sempre que Deus é negado, sempre que Deus é recusado, alguma coisa deste mundo, para o pensamento, assume aquela posição que no verdadeiro pensamento deveria ser ocupada por Deus. Alguma coisa aqui é absolutizada. Essa é uma forma de idolatria. Nós estamos acostumados a pensar em idolatria daquela forma mais extravagante, uma pessoa se ajoelhando diante de um ídolo, mas sempre que alguma coisa passa a tomar o lugar de Deus como fator de explicação abrangente, total, isso está sendo objeto de um culto consciente ou inconsciente. Aqueles que são acadêmicos, intelectuais, acham que estão à mercê da religião, que eles não são religiosos de forma nenhuma, não acreditam em Deus, são ateus, mas não percebem que eles têm uma religião secular, na qual alguma coisa deste mundo é absolutizada. Alguma coisa deste mundo recebe aquela posição que deveria ser ocupada por Deus. Karl Marx foi um judeu que em algum momento também da sua vida proclamou-se cristão, mas depois abandonou toda religião, tornou-se ateu, e ele assumiu uma visão materialista. Para ele o homem não tinha alma, espírito, eternidade, tudo que nós tínhamos era aquilo que estava nesse plano, debaixo do sol, como diz o autor de Eclesiastes. E ele entendeu que o fator econômico explicaria todos os fenômenos humanos e toda a história humana, toda a mobilização dos acontecimentos na história humana. Tudo se explicava em função de fatores econômicos. Para ele, a história do homem é a história da exploração de um grupo sobre outro, do ponto de vista econômico. O que explora é o que detém os modos de produção, e os outros são aqueles que, não tendo esses meios de produção, são obrigados a servir para que possam ganhar alguma coisa e sobreviver. Então ele fez todo um desenho da história. Se nós prestarmos atenção, Marx, que se dizia ateu e dizia ser a religião o ópio do povo, ele era tão religioso, secularmente, que ele fez uma verdadeira escatologia, onde não apenas ele explicava o passado com a ideia de uma queda, mas também o futuro, como alguma coisa neste mundo, não no além, que pudesse se comparar àquilo que nós chamamos de céu. Para ele, no início, os homens viviam em total promiscuidade, não havia noção de família, e nem havia noção de propriedade, tudo era de todos, inclusive mulheres e homens. Esse seria para ele o estado original, paradísico, referencial, inclusive para buscar sua utopia posterior. E com o surgimento da propriedade privada, começaram os sistemas de exploração. Então a propriedade privada aparecia como um pecado original. E ele, então, fez toda essa sequência: comunismo primitivo, escravagismo, feudalismo, capitalismo, e ele prognosticou o futuro. Aí é onde ele entra como uma espécie de profeta. Ele então disse que os países mais avançados no capitalismo iriam ter a classe trabalhadora organizada. Essa classe iria tomar consciência de si como um grupo, e eles iriam derrubar a burguesia e implantar a ditadura do proletariado.
a ditadura dos trabalhadores, o socialismo. Nesse momento aí, o que é que aconteceria? Os trabalhadores tomariam os meios de produção. Os meios de produção não pertenceriam mais a um capitalista, a um empresário, a um comerciante, a um industrial, pertenceriam ao Estado, em nome de todos os trabalhadores. E todos seriam, de certa maneira, funcionários públicos, todos estariam trabalhando para o Estado. A ideia era que, passado um tempo, as pessoas desacostumassem em ter propriedades, então o Estado poderia desaparecer e de repente voltar a ser como era antes, tudo é de todos, todo mundo vivendo em paz, numa situação sem Estado, sem prisão, sem marginalidade, todo mundo tendo tudo, tudo sendo de todos, que seria o comunismo. Note que o proletariado aparece como classe redentora, como se fosse a que iria implantar o socialismo para voltar ao comunismo. E o comunismo aparecia como se fosse o céu, o fim da história.